Boa noite a todos. Eu sei que eles perguntam, mas eu gosto de perguntar de novo, né? Quem está vindo pela primeira vez? Que lindo, um monte de gente. Gratidão a todos que estão vindo pela primeira, pela segunda. Eu também estou vindo nesse mês pela primeira vez. Antes eu tinha oportunidade de vir toda sexta, agora já não. As coisas estão mudando, assim, na minha vida. Visitar uma casa espírita universalista, espiritualista, um templo de luz, significa para quem está vindo aqui a primeira vez e para todos os demais, é nós colocarmos um tijolo na obra do Cristo. Quando uma casa abre, ela tem um projeto de chegar numa determinada altura, com tantos andares, para receber irmãos espíritos aqui, encaminhá-los, cumpre uma função no plano astral. Mas essa obra, quando ela começa, ela só tem uma projeção de tantos andares. Ela se tornar isso depende da tua visita, depende da tua crença, da tua intenção de entregar a tua vida quando você está aqui. Você está colocando um tijolo nessa obra para auxiliar todos que aqui virão, encarnados e desencarnados. E essa obra ela não é minha, ela é nossa. E ela nem é nossa, é do Cristo. Porque é Ele que comanda todo esse processo. Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Tem por base o livro O Perispírito e Suas Modelações, do autor Luiz Gonzaga Pinheiro. Tem 350 páginas, então eu passei o dia de hoje sumarizando o que eu ia passar para vocês. O nascer e o morrer, mas aprofundando no olhar do suicídio. Essa é a missão desse livro. Mostrar quanto no astral, mas sim, não fecha a mente por causa disso, tá? Vocês vão ver o quanto a gente vai abrir a mente. Né? Haroldo, numa palestra que eu ouvi, que talvez você tenha escutado, disse que um dos sinais do processo de transição planetária é o alto volume de suicídios. Então, se não aconteceu na tua casa, que ótimo. Porque vocês vão ver que de um suicídio, de 5 a 8 pessoas são afetadas diretamente. Tem muito sofrimento em todos os planos. Então, se você não tem, que ótimo. E se eu não tenho na minha família, por que eu estou ouvindo isso? Porque talvez você precise ser um mensageiro de algo que você vai ouvir hoje para ajudar alguém que ainda não apareceu. Talvez não na tua família, tomara que não seja, mas no teu contato. Né? Então, vamos entrar nesse assunto, porque vocês vão ver o quanto vai ser doce, porque foi doce, ficou grande coração quando li esse livro. Tá? Então, vai ser mais um bate-papo, mas para falar do suicídio, eu quero falar do nascer. Quem aqui já ouviu falar de como é o nascimento no plano espiritual? Vocês podem levantar a mão. Já ouviram como funciona? Vamos ver se o jeito que eles dizem ali, ou melhor, o jeito que eu entendi que eles dizem ali, porque tem a minha limitação também na leitura, né, e de gravar, condiz com o que tu aprendeu. Agora nós vamos entrar nesse negócio. O que eles dizem sobre o nascimento? Que o karma de hoje, para quem está nascendo, o karma de hoje foi a criação de ontem. Então, hoje, você é criador o tempo todo e carrega as tuas criações das outras vidas. O que é a criação? O que é karma? Inabilidade. O que é um suicida? Uma pessoa extremamente rejeitada. Quem ouviu a palestra da amorosidade? Quem ouviu minha palestra? Rejeição não é uma das 4 feridas? Difícil eu me rejeitar e, ao mesmo tempo, recolher da sociedade que está à minha volta a rejeição. Os suicidas são nossa responsabilidade, tua e minha. Porque essa sociedade é nossa responsabilidade. A gente está migrando para um plano de regeneração. Na regeneração, nós somos um. Então, eu sou só um naqueles que pensam igual a mim, eu sou só um naquilo que é bonito. A sociedade higienista que vem
higienista da época de que mandavam tudo que não era normal para dentro de locais e eliminavam da visão, acabou. A gente está migrando para uma sociedade inclusiva, né? E é inclusiva a dor do outro também. Se eu estou bem, é para eu poder fazer o outro crescer, né? Então, hoje você é co-criador com Deus. Usa o que a gente vai falar para a tua criação, para a tua cocriação, porque Deus cria, nós cocriamos. Porque nós somos também criatura deles. Tá? Vocês topam ouvir um pouquinho sobre isso? Não vai ter amorosidade a partir de agora vai ser só com exercício e vivência, vamos ver como é que vai ser o negócio. E eu vou ler, vai ser mais assim, leitura, mas eu queria que vocês ficassem junto comigo. Vamos? Então tá. Ou vocês querem ler, porque eu também trouxe escrito. Vocês preferem que eu leia? Tá. Alguém prefere ler? Oi, gente, tá. Alguém prefere ler? Que escândalo a pessoa, né? Não pode ver. Todo mundo é conhecido. Então tá. Para a gente encarnar, como é que funciona? Para eu nascer bem ou morrer bem, depende da quantidade de bem que eu fiz. Ponto. Encarnar é mais difícil, sim. Infinitamente mais difícil. Como é que funciona, pelo menos nas experiências? O que tem de bom nesse livro que você vai gostar? Ela faz viagens astrais para os diversos locais que existem no plano, que recolhe esses irmãos, porque são irmãos completamente atormentados pela dor. Tirar a vida é uma das coisas mais complicadas de se restabelecer, e é isso que esse livro traz. Ele está na 13ª edição, foi o livro que eu comprei, e já deve ter mais. Né? Então, ela vai, faz viagens e reporta o que ela está vendo em tempo real. E tu sente aquilo, que tu acessa o campo daquilo que ela trouxe, mesmo que tenha sido no passado. Então, da forma como eu morri, vai depender muito da como eu vou nascer. Porque no tempo que eu fico lá no plano astral, eu vou beber de novos conhecimentos, vou me fortalecer moralmente, mas eu vou trazer as mazelas comigo. Então, se eu era carnívora antes de morrer na vida passada, eu não vou nascer vegetariana, entenderam? Eu vou nascer carnívora. Não vou nascer vegetariana. A evolução não dá salto. Aquilo que eu desarmonizei, eu vou ter que harmonizar. Né? Posso ler para vocês? O reencarne é sempre um acontecimento constrangedor para o espírito. Habitando um mundo menos denso e agindo com mais liberdade, ele se vê forçado a um mergulho na carne. Então, ele está no plano espiritual, ele vai vir para cá. Lá é sutil, aqui é mais denso. E vocês vão compreender por que lá é mais sutil. Como é que ele é mais sutil se ele tem hábitos de comer carne, por exemplo? É que quando ele vai subir no desencarne, eles limpam as toxinas, ele passa um tempo limpando toda a parte, todo lidar. Imagina eu que eu tenho por hábito, eu venho de uma família do interior que carneava. E a gente comia bichinho lá, fazia murcilha. Eu vivi isso. Meus parentes vivem isso. Esse desencarne daquele animal, está no animal ou está no meu campo? Está no meu campo, povo. Ter matado o bichinho está no meu campo. Ter participado daquilo, a minha mãe pedia para que eu ficasse recolhendo, para depois fazer o que eles iam comer e que eu comia também. Então, matar o bichinho está no meu campo. Faz parte de mim. E eu vou ter que drenar. Ou aqui, ou depois do desencarne. Porque senão eu não subo, eu não sutilizo, eu não desadenso. É ruim falar da morte do bichinho? Tá, se você tem pensamentos que não são bons em relação às pessoas. Se você critica o tempo todo, onde é que vai ficar? Vai ficar aí? Não, vai junto contigo. Faz parte de você também, o teu pensamento e os teus sentimentos. Mesma coisa, tudo igual. Não há nada que você faça, por mais que você não enxergue, se você não tem essa condição assim como eu, sou míope,
fica no teu campo e determina o quanto gostam de você, o quanto se afastam de ti. Entende? Tudo isso faz parte de você. Então, para o espírito sempre voltar para cá é difícil. Porque ele está num plano leve, ele está num plano gostoso. E para voltar, e vou falar rápido, porque eu quero fazer um monte de coisa com a gente hoje, ele começa a entrar em contato com o perispírito que ele vai ter, nome do livro, perispírito. Então, que é a minha forma humana. Se vai ser perfeita, se vai ter alguma irregularidade, se vai ter algum órgão, se eu bebi, o meu fígado vai ter probleminha, né? Suicídio indireto, bebida, cigarro, drogas, suicídio direto, tirar a vida. Então, todos os suicídios, você tem alguns órgãos que são danificados, uns mais e outros menos. Então, ele traz todos os tipos disso. Todos não, mas traz uma grande parte, desde suicídio em massa, acidentes, tipo com aeronave, suicídio carbonizado, com veneno, com gás, com ácido, com enforcamento, traz todos os tipos, não com ênfase de você ficar mal, mas com ênfase de você aprender o quanto tempo leva para você, espírito, conseguir substituir da tua mente a última cena e aceitar que o teu corpo agora é normal. E aí imprimir uma nova forma perispiritual. E aí tu vai poder encarnar. Entende? E nós vamos ler um texto que vai falar mais sobre isso. Esse nós vamos ler junto, porque eu trouxe 20 folhinhas e vai estar na tela. E aí, quando eu vou encarnar, eu entro numa cabine, se eu tenho a condição de escolher isso, que é uma encarnação que não é compulsória. Alguém já ouviu esse termo, compulsória e não compulsória? Né? Compulsória é quando eu tenho que encarnar. Então, eu já fiz trabalhos aqui, que aquele irmão ele foi retirado do umbral e já naquele momento foi encaminhado para nascimento. Encarnação compulsória. Então, quando é compulsório, o espírito ele entra, parece que meio absorto, assim, e não acompanha o seu novo perispírito, e como vai ser a modelação desse perispírito, nem sabe quem serão os pais, tampouco o local aonde ele vai abarcar. Ele entra naquela viagem e ali ele inicia o seu processo de redução perispiritual. O que é essa redução perispiritual, para a gente compreender? Quando eu li, parecia que era tipo uma cabine, aquela assim, que abre assim, sabe? Não sei se vocês... Tem uns filmes que mostram, é uma cabine que ele entra, parece uma cápsula, na minha mente parecia assim. E ele olha como vai ser o corpo dele. E ele consegue entrar em contato com cada parte do corpo dele. Como a ênfase do livro é suicídio, então ele vai ganhar consciência dos órgãos que estarão danificados. Eles sabem a família onde ele vai abarcar, os problemas que ele vai ter, o tempo que ele vai viver, que tem espíritos que são muito densos, que se eles chegam ao término da gestação, a mãe pode desencarnar. Então, para que não ocorra, desencarna antes, porque só no fato de ser um feto já começou a recuperar a sua forma humana perdida antes, de acordo com o seu desejo de tirar a vida. Então, sempre é um tormento pelo risco de falhar de novo, pelo risco de não conseguir dar conta. Aquela sensação de rejeição, de baixa autoestima, continua lá em cima, nesse momento que tu começa a entrar, é como se tu ficasse num processo de hibernação. Tu não vai mais estudar, tu não vai mais aprender. Tu começa a entrar em contato com essa cabina e vai entrando e o teu perispírito vai reduzindo para ficar do tamanho do óvulo, lá na fecundação. Estão gostando? E aí, esse perispírito, com aquele desenho, e ele entrando em contato com as dificuldades, é tudo para ele ganhando mais força para poder abarcar. Do perispírito, parece que sai um fiozinho, que quando ocorre o acoplamento entre o óvulo e o espermatozoide, sai o fio prata que conecta
com o perispírito, com o fio do perispírito. O perispírito, então, envolve o óvulo com o espermatozoide, e ali começa toda aquela divisão cromossômica, e aí aquele perispírito do bebê, pequenininho, pequenininho, começa a ser preenchido pelo processo da matéria da divisão cromossômica. Então, se não vai ter o D-domingo, não vai ter o desenho do D-domingo no perispírito. Se vai ter problema no fígado, o fígado vai ser alterado. Se vai ter problema na traqueia, vai ser modificado ali no perispírito. Então, no livro, eles vão contando cada detalhe. Não vou me alongar, porque eu tenho que falar várias coisas para vocês ainda. E ele fica lá dentro do útero de mamãe até nascer. Se é um espírito querido das pessoas, ele tem, assim, muito apoio lá em cima. Muito apoio dos técnicos que ajudam no processo de fazer a descida, a torcida para que dê tudo certo. Porque Chico disse para nós, e nesse livro fala, que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos. Tanto para quem vai embora daqui, quanto para quem vem de lá. Mas o lindo é que o amor está presente nas duas. Tanto no berçário, na maternidade, que está assim de gente esperando aquele cotoco chegar, ou aquela cotoca, quanto quando a gente desencarna, se os nossos feitos forem condizentes a esse amor. Mas se eu não cultivei amor durante as minhas vivências e nem nesse trajeto de recuperação do meu espírito, os enfermeiros, as pessoas que tiveram contato comigo, os técnicos, lá antes do meu desencarne, no desenho do meu perispírito, eles ficam ali comigo, torcendo. E depois eles até acompanham para saber se o negócio está acontecendo do jeito que deveria acontecer aqui embaixo. Dos pais, e, enfim, visitam o pequerrucho, eles falam no livro. Deu para ficar mais ou menos bom, assim, a gente compreender de forma bem vaga. Se você gostou, lê o livro que é de... se ajoelhar, a partir da página 160 é só viagens, assim, né? É lindo. E fala um pouco antes também. Posso ler rapidinho um que vai reencarnar, um exemplo de uma pessoa que vai reencarnar? Tá. O candidato sabe que vai reencarnar. Sente apenas uma dor moral. Ele conta dois casos, um de encarnação compulsória e esse que não é compulsória. Compulsória eu não escolho. Não sendo compulsória, eu tenho a condição de saber as coisas. Então, o candidato sabe que vai reencarnar, sente apenas uma dor moral que tem gênese no medo de falir, quando reencarnar. Ele levará consigo incertezas, saudades, depressões, muito naturais em quem parte. Nas despedidas, raramente a felicidade está presente. Raramente a felicidade está presente no nascimento, povo. O candidato recebe a aula, se exercita, permanecendo horas dentro da cabina de restringimento, onde há um mapa de como será o seu perispírito, que a função é reduzir, comprimir os espaços intermoleculares do perispírito, como se submetesse a um tratamento. Então, o corpo que você tem hoje, um dia você avistou ele. Você compreende que na história dele é a tua? Um dia tu entrou numa cabina. Um dia tu entendeu que tu ia ter esse corpo. E que bom, que tá tudo lindo contigo, né? Uau! É para a gente ajudar os outros, né? A presença do mapa no interior das cabinas, às vezes, o angustia pela consciência de que portará deformações. Esse exercício de entrar na cabina tem a finalidade de ir diminuindo os espaços intermoleculares do perispírito, provocando a redução de todos os órgãos ao mesmo tempo, em que dela retira os fluidos que lhe foram incorporados por outros hábitos alimentares, respiratórios e mesmo provenientes do plano espiritual. Aqui eu entendi que, se eu era carnívora e lá eu passei a tomar sopinha e suquinho, esse hábito de aceitação não vai descer comigo, vou ter que gramar aqui, sentir o cheiro de churrasco e não vou poder mandar ver. Tipo assim, se eu quiser, né, viver sem a carne. Posso seguir? Posso? A proporção que ele se exercita na cabina e que vai sofrendo a redução, paralelamente esquece, olha como é que foi contigo, esquece os fatos ligados à sua vida, ocasião em que o rumo dos acontecimentos passa a ser direcionado unicamente pelos técnicos. O tempo, ele pode oscilar de um mês para as compulsórias, no mínimo um mês, que é o tempo de desenhar o perispírito e colocar o irmão dentro da cabina. Podendo chegar a mais de um ano. Esse exemplo aqui é mais de um ano.
Mais de um ano entrando na cabina e se conectando com um corpo novo. Mais de um ano lá em cima. Imagina, povo, tá? A redução perispiritual ela é obrigatória para que seja acoplado ao óvulo. Então, após o perispírito estar reduzido na câmara, ele é ligado através do frio existente no óvulo fecundado. O feto perispiritual é um bonequinho perfeito. Diferencia-se muito bem os olhos, a boca, as orelhas, as mãos. E a partir daí ocorre a divisão celular, preenchendo a forma perispiritual, fazendo surgir os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. A saúde ou a doença que ele vem a ter, mesmo num ser tão pequenino, tudo isso está descrito no seu mapa genético, em concordância com as leis kármicas. O sexo está no perispírito, mas ele movimenta o espermatozoide, correto para uma coisa. Ficou bom assim entender como é que a gente fez para nascer? Então, um dia alguém desenhou para você. Lá existem técnicos que desenham o perispírito. Por que precisa desenhar o perispírito? Porque é um livro que teve suicídio, direto ou indireto. Então, tem que ter alguém para desenhar um órgão quando eu não sei recuperar o meu órgão sozinho. Daqui a pouco, então, eu vou ler para vocês uma história de uma menina de 10 anos que foi treinada num grupo a recuperar o seu perispírito do bracinho. Vocês querem ouvir? Então tá. Vamos ver agora como é que funciona o desencarne? Pode ser? Tá. A vida determina o tipo de passaporte por ocasião da viagem, pois o que se julgou determinar como sendo morte tem o seu cenário e enredo pintado e escrito pela vida. Então, às vezes, a gente nasce já com medo da meleca da morte, não é? Quem tem medo aqui? O medo está vinculado à nossa falibilidade, o quanto eu sou falível, o quanto eu posso morrer. Tá? Então, a gente já nasce com medo da bichinha, que é a única coisa certa que tem, né? Só que a morte, ela é desenhada, a forma como ela vai ser durante a tua vida. Durante a tua vida, tu desenha a tua morte. Como assim, Fátima? Se vai ser uma morte tranquila ou se você vai ter asfixia. Entende? Ou se você vai morrer afogado. Né? Não é fácil depois, se morre afogado, passar por cima de uma ponte. Treme o corpo todo. Né? Porque tu vai trazendo contigo os registros, porque o tamponamento não é total. Sempre ficam os resquícios, assim, né? E essas dores emocionais dos desencarnes, eles ficam. Então, a tua vida vai depender, a tua vida vai determinar a tua morte e o teu próximo nascimento. Não é na morte? Não. Planta agora, se tu quer uma morte melhor e um próximo nascimento melhor. Ok? Pensamento, sentimento e ação em consonância. Posso seguir? Nascer e morrer são faces de uma mesma moeda chamada vida. Viagens, nada mais. Tolo é o que pensa bloquear a vida. Fica aqui, povo. A porta vai abrir 500 vezes. Fica aqui comigo. Ingênuo é o que julga barrar a morte. E sábio é o que prefere valorizar a vida e aceitar a morte. O corpo perispiritual aqui é um exemplo de como funciona. Eu vou ler depois para vocês. Então, nesses casos que ele narrou a morte, ele está num hospital. Né? E isso eu já escutei de pessoas daqui mesmo, trabalhadores que acompanham bem flechas de como foi a morte daquela pessoa. Então, o nosso perispírito ele se desloca e os irmãos, chegado o momento derradeiro, os irmãos vêm para nos auxiliar. E começa o desenlace dos plexos solares. Aí parece que ele vai cortar. Não, esse livro traz que é como se fosse desamarrar um presente, assim, sabe? Puxa duas coisinhas e um se desata aqui e o outro se desata ali. O cordão de prata, ele está conectado na gente. Nós temos todos um cordão de prata e um cordão dourado. Mas o que determina a gente estar conectado são esses lacinhos nos nossos plexos, chakras. Porque é através do chakra que leva a vida para os órgãos. Tá? E nesse exemplo, então, eles começam a cortar lá embaixo nos pés, e o último ficou cardíaco. Já tinha lido obras de Ramatiz que dizia que o primeiro era o laríngeo,
para que a pessoa não manifestasse nada, né? Então, e é bem mais tranquilo. Vocês querem que eu leia um exemplo de como funciona? Tá. Esse irmão, ele era uma pessoa que passou por hanseníase e fez o desencarne por conta disso. Esse livro ele traz assim o tipo de suicídio e os problemas que são acometidos em que órgãos do corpo, para a gente ganhar compreensão, né? Então aqui ele começa a relatar o seguinte, ó, o que segue é o desencarne de 2 rapazes, mas eu só trouxe um. Vejo 2 equipes espirituais que se dirigem aos leitos. No primeiro caso, o corpo perispiritual enfermo pairando acima do corpo físico, a uma distância não muito pequena. O perispírito aparece amarrado por muitos liames, como se fossem fitas presas aos chakras. Eles vão começar pelo hanseniano. 4 técnicos iniciam a aplicação de passes, enquanto o outro ajuda no desenlace das fitas, e ainda há outro aqui procede às anotações sobre uma ficha dele. E nessa ficha ela se aproxima e lê: João nasceu no dia tal, morreu no dia tal. Durante a vida, teve hanseníase contraída através de tal situação na idade de tanto. O vírus ficou embotado durante 12 anos e com tal fato ele abriu e de lá para cá veio. Então ele meio que conta. Por que essa ficha precisa? Para todos os desencarnes? Não. Para esses que vão reencarnar imediatamente para poder recuperar de novo. O que é o reencarne para uma pessoa que tirou a vida? É a condição de ir recuperando os órgãos. Hoje os seus órgãos são perfeitos, não são? É porque você ou já superou ou não precisou passar por isso, entendeu? Por isso tem que ajudar quem passa. As fitas não são quebradas, elas apenas são desligadas. Isso é feito com auxílio do passe. Nenhum dos passistas toca os plexos, apenas o companheiro que auxilia no desenlace. Ele faz movimentos em cada plexo, que acarreta no desligamento dessas fitas. Essas se abrem como um laço se desfaz. O desligamento teve início de baixo para cima, iniciando pelas pernas. Tudo é anotado nas fichas. Quando nasceu, quando fez a passagem, como foi acometido. E isso é feito somente para os indivíduos que precisam de uma restauração de órgãos. Né? No caso relatado, o último plexo que foi desatado foi o cardíaco. Como é que funciona? Ele volta, recuperando a condição dele, ele já vai nascer de novo, ele já vai reencarnar. Ele não vai ficar muito tempo na erraticidade, ele reencarna para recuperar. Gostaram da história? Compra o livro, então. Não tem lá embaixo, mas ela vai atrás para a gente. Tá? Esse nascimento, ele é para todos nós. O tipo de nascer e o tipo de morrer. É para todos. Para os suicidas é um pouco diferente. Quer dizer, é disso para mais. Bem mais difícil. O que determina para o suicida depois do desencarne dele e do tempo todo que ele passa adrenando aquilo que ele fez, é que ele tenha dentro do coração dele vontade de viver. O espírito precisa ter vontade de continuar vivendo. Se o espírito não tem vontade de continuar vivendo, os técnicos não podem começar nem a desenhar os órgãos para ajudá-lo. Nem isso, porque ele não tem vontade. Né? Precisa da vontade, daí eles vão lá no corpo mental, pegam o último desenho do corpo antes do desencarne e trazem para ele, começam a desenhar. Né? Imagina vítimas de fogo que perdem completamente a forma. Né? Então precisa redesenhar esse corpo lindo que você tem aí, entendeu? Porque senão não vem de novo, eles precisam. Então precisa desse povo que sabe... Tem um nome, o livro diz, agora não lembro, não sei se é geneticista, todo esse povo que estuda os órgãos do corpo. Então, o suicida, ele vibra poderosamente na imagem retida lá na memória, formada no instante dramático do suicídio. Ele materializa no ambiente, desde a forca na qual ele se deixou aprisionar, os olhos que saltam das órbitas, o barulho, o estalar dos ossos em trituramento sobre o que ele utilizou, que retalhou não apenas o corpo, mas todo o perispírito.
Então, é como se ele guardasse aquela cena e aquilo passa a ser verdade. Se sobrepõe absolutamente tudo que ele viveu antes, porque isso é bem forte para ele. Em muitas situações, antes de serem transportados ao Vale dos Suicidas, né, o auxílio imediato é subtraído deles, não porque os irmãos não queiram, é porque ele está com tanto desequilíbrio que eles não conseguem chegar para poder ajudar os irmãos, por conta da falta de sintonia mental que tem. Então, eles acabam só ficando do lado de fora, auxiliando. E o que cristaliza o pensamento? Né? Todo suicida grava a última imagem, e essa é que fica impressa como futuro corpo. Eu não tenho mais corpo, eu tenho isso, e assim por diante. Ele traz sempre na consciência a lembrança do gesto tresloucado que lhe tirou a arena das lutas necessárias ao seu próprio crescimento. Ele se considera, às vezes, um fraco, um covarde, indigno de comiseração. Por mais que seja modelado seu perispírito, a sua consciência irá lhe cobrar, exigir reparo daquilo que foi danificado. Daí eles dizem assim, nós, os modeladores, não podemos interferir na lei de causa e efeito, apenas amenizamos o sofrimento, obedecendo ao merecimento do espírito frente às conquistas morais que já apresenta. Jamais poderemos retirar as lesões causadas pelo próprio ser em si mesmo, em sã consciência. Só Deus pode modificar esse comportamento. E de que forma, então, o suicida recupera sua forma física, o seu perispírito e, com isso, o físico? A reencarnação é a forma imediata mais adequada para a recomposição perispiritual dele, dos órgãos, né? Seu perispírito, como forma de auto-obsessões, dores incuráveis que não se encontram resposta na medicina terrestre. Ele pode... desculpa, eu comecei a ler numa página errada. A reencarnação, então, é a forma imediata e mais adequada para a recomposição dele, né, onde ele materializa no corpo os estigmas que causou a si mesmo. A cirurgia, os enxertos, as modelagens que foram efetuadas lá no plano espiritual possuem somente a função de organizar e reestruturar o organismo para que no futuro ele possa apresentar menos anormalidades, né, e que tenha um funcionamento bom do sistema dele. O que mais que eu quero compartilhar com vocês? O suicida, sempre quando ele reencarna com vazio, mesmo o indireto e o direto. Aqui fala das cenas de viciados, viciados em droga, sexo, álcool e fumo. Então, eles trazem o tamanho da influência espiritual dos irmãos do plano astral para quem tem esse hábito, né? E depois falam do impacto disso no desencarne. E eles dizem que somente o trabalho de doação para o próximo é que preenche o vazio deixado, tanto por um suicídio indireto quanto por suicídio direto. Somente o amor, a entrega, vai dar significado para aquela alma, para diminuir aquele vazio que ficou por dentro pela culpa de um dia ter tirado a vida. O que vocês estão sentindo, povo? Vocês estão quietos, muito quietos. Ele fala de várias coisas, mas eu acho que tudo, o torturado, lembra, nascer e morrer se dá pela forma como você viveu. Quem nasce bem e morre bem é porque fez bem, o bem. Quem não, acontece isso. Ele traz uma cena de um irmão que, como ele foi recebido no umbral, e ajuda espiritual, porque ele era um assassino, de ter matado em série, e como isso acontece, mas principalmente para falar da ação dos irmãos que têm muita força mental no umbral, que hipnotizam, e que muda até a forma física deles, assim. Falar uma coisa que é de utilidade pública para todos nós, para a gente conseguir compreender uma outra coisa que esse livro traz. Transplante. Vamos falar rapidinho? É grande o que está ali. Grande não, mas é bom. O transplante, para nós, existem alguns pré-requisitos quando a gente vai transplantar. Que a veia seja do mesmo tamanho, que os órgãos sejam coerentes, né?
não é assim para o plano espiritual. Para o plano espiritual, eu vou ler, que é bem curtinho. Transplantar uma peça humana é muito mais difícil do que substituir uma peça em um motor elétrico danificado. No motor, o fluido elétrico é a força que o movimenta. E havendo esta e a peça, o trabalho não sofre interferência. No corpo humano, inúmeras são as variáveis que impossibilitam o sucesso da operação. Merecendo observação e estudo as seguintes. O estado moral dos envolvidos. Estado moral dos envolvidos. Imagina que esse troço pega. Pega, povo. Se não for igual, parecido. Agora, o mais evoluído dá conta de ter um órgão transplantado para o menos evoluído, tá? Então, se você come carne, eu preciso do teu órgão, eu já não como carne. O meu corpo reage ao teu, ele não vai aceitar. Entendeu? Então, toda a nossa forma de viver está no órgão também, não está só na forma de viver. E quem vai receber tem um jeito de viver e que pode rejeitar. Então, as rejeições que acontecem, elas podem também ter isso como causa. Para poder chegar. A vitalidade do órgão, a conscientização do doador, obsessão no receptor e karma do receptor. Então, o livro vai contando cada história para cada item desses, assim. Tipo, o homem que a família resolveu doar os órgãos. E ele estava do lado do corpo, porque ele era apegado ao corpo. E ele dizia, doutor, não, eu estou vivo, não tira. Não. E o doutor está levando o órgão, assim. E ele vai atrás do órgão. E aquela doação vai ter rejeição. Entende? Porque eu quero, é meu, bem que eu passo, onde já se viu. E aí, tem um caso que eles falam isso da criança. Que a criança, quando estava em casa com os pais falavam em adoção, de doar os órgãos, e ele não lembrava direito, aí veio toda uma equipe para ajudar. Então, as equipes estão ali para ajudar, tanto quem vai receber, quanto quem vai doar. Às vezes, eles até vão lá naquele que recebe, no perispírito, eles não colocam um novo órgão, mas eles reajustam aquele que está lá. Então, vem um órgão do mesmo dele, faz um desenho para não rejeitar. Então, tem várias variáveis. Imagina, o obsessor de quem está doando. O obsessor de quem está recebendo, que gruda no órgão e não deixa o órgão. Aí a criança, quando viu o seu órgão sendo levado, teve muita dificuldade. Os irmãos vieram e disseram, não, lembra, sim, lembra. Mas nós vamos fazer um órgãozinho de novo para você. E fizeram o órgãozinho e colocaram. Então tá bom agora, tio. Então tá. Então, por que eles trazem isso para nós? Porque é importante nós conversarmos nas nossas casas, que tem que deixar isso muito esclarecido, porque na hora do desenlace é tudo muito mutuado. E se eu sou apegada ao meu corpo, eu não vou querer que doem meus órgãos, né? Ok? Tá bom? Vai ser bem corrido, porque eu tenho duas coisas para falar para vocês ainda. A outra coisa é assim, o pensamento que eu tenho do meu corpo, ele vai imprimir um perispírito, que é o que vai determinar a minha nova vida. O pensamento é muito importante no plano espiritual, como ele é na matéria. Então, esse livro ele traz um exemplo de um grupo de pessoas que queriam, estavam aprendendo a lidar com a sua condição mental de criar coisas. Aí todos decidiram que iam fazer uma estátua de um animal. Aí decidiram que o animal seria um elefante. Aí todos respiraram, fizeram todo exercício juntos de mão dadas, foram projetando o elefante. No final, todos abriram os olhos e haviam muitas diferenças. Uma parte dele era animal, a outra parte era uma estátua. Partes de tamanhos diferentes, partes de tamanhos menores. Era tipo uma anomalia que o grupo tinha formado. E aí o que ele traz? Enquanto não há uniformidade de pensamento, tu precisa ter uniformidade no teu pensamento, no teu. E quando se fala do grupo, uniformidade do pensar e do sentir para te desejar aquilo. Né? Aí o grupo foi treinando, eles chegaram à conclusão de que quando foram criar o animal, uns buscaram a sua memória de animal vivo e outros a sua memória de um animal em estátua. Uns usaram mais força naquela formação, tipo a perna, daí aquela perna ficou mais certa, e a outra perna ficou menor, mais tortinha, por isso que ficou uma estátua diferente. Esse mesmo grupo depois, para não errar e começar a aprender, eles utilizaram daí um exemplo menos difícil, uma árvore.
E foram lá e decidiram que seria uma laranjeira e que teriam frutos. Aí o grupo foi, todo mundo pensando, o que aconteceu com a laranjeira? Veio uma laranjeira, foi bonita, as folhas eram meio diferentes, isso conta no início do livro, só que daí tinham frutos, uma parte era amarela e a outra parte os frutos eram todos verdes. Então, cada grupo pensou de uma forma. Por que eu estou abrindo esses exemplos para vocês? Para dizer que o pensamento é extremamente importante. É muito importante, principalmente para o processo de reencarne, de desencarnar e de reencarnar. Então, tu imagina para um suicida que guarda, cristalizado na sua mente, a sua formação. Tá? E aí, para isso, eu vou dizer para vocês que lá em cima, no plano astral, quando o espírito já tem a condição dele mesmo recuperar os seus órgãos, eles têm grupos de estudos, grupos terapêuticos, e que as pessoas vão para lá para falar como foi a sua última vida e a anterior. Então, eles ganham consciência de exatamente tudo que aconteceu. Falam dessas dificuldades e vão aprendendo a estudar sobre o órgão que está danificado. Nesse caso, não era suicídio, mas a menina estava lá, não sei exatamente o que aconteceu. Não fala, eu também, né, eu não tive interesse. Então, eles vão falando sobre isso, e essa menina, então, ela estudou todas as células do corpo, porque ela teve uma parte do seu corpo danificada. E ela andava com aquela parte lá em cima, no astral, danificada. Ela não conseguia imprimir uma nova forma no braço dela. Ela não conseguia acreditar num ponto de que ela não tinha mais o braço daquele jeito. Ela andava com o braço daquele jeito. Querem ouvir a história? Então tá. Olha que a gente tem ainda que fazer uma vivência. Método de conservação, vamos fazer. Lá, então, eles têm esse grupo de terapia, e aqui eu já entro no trabalho. Então, eles chamam as pessoas, e naquele dia, as pessoas que já foram um pouco educadas mentalmente, que estudaram sobre o seu órgão, os seus órgãos, eles vão para lá. Então, acho que tinha umas 12 pessoas nesse grupo. Tá? Então, ele é um método de conservação com um mentor que orienta cada um em particular. Todos conhecem a sua história atual e a anterior, ou seja, o que lhe aconteceu, como e o porquê foram atingidos, mas ainda há bloqueios, eles não conseguem formatar uma nova forma do seu perispírito. A garota escolhida para falar. Ela morava numa fazenda onde, em determinada época do ano, eles ferviam grandes quantidades de tachos, né? Quem já foi do interior sabe que tira caldo de cana, eles chamam de mel, para fazer puxa-puxa, rapadura. Ao mexer em um deles, derramou o líquido fervente sobre seu braço. O choque foi tão grande que ela registrou no seu perispírito a queimadura. Esse registro mental, como uma fotografia petrificada, é a causa do braço se mostrar carbonizado. Ela passará pelo seguinte procedimento. Como as células perispirituais foram ressecadas devido à forte impressão, e como ela pode restaurar esse tecido através da sua vontade educada, torna-se necessário desfazer a sua ideia cristalizada, liberando-a. Assim, através do seu poder mental e com orientação dos técnicos, ela estará capacitada a promover a sua cura. Tem irmãos lá que desenham? Tem irmãos que desenham os órgãos, mas eles só desenham quando a pessoa não consegue ela sozinha. Porque é justamente nessa cura que ela vai ganhando compreensão do poder que ela tem, de atuar sobre as dificuldades, porque senão eu volto para cá tão cagada quanto eu. Desculpa, né? Não. Desculpa a expressão. Ai, não pode falar isso, excedente. Tá. Então, essa terapia ela é repetida diversas vezes, até que o espírito se convença de que ele pode ser o seu modelador. Agora a menina vai tentar alterar o seu quadro impresso no seu braço. Nessa hora eu chorei. Pois para isso vem sendo exercitada, passou por uma aprendizagem, tal como uma criança memoriza o alfabeto. E agora vai tentar ler algumas frases. A base do tratamento é a repetição até que o aluno esteja apto a caminhar sozinho. A menina se concentra e percebe, e a pessoa que está relatando diz, percebo que ela fixa na imagem mental de um braço perfeito. Observo as duas imagens, a mental e a real. E ela inicia o processo de restauração das células, as mesmas que estudou e criou em separado, através de exercício. A garota que fez esse estudo conheceu um pouco da anatomia das células epiteliais, o formato dos epitélios simples e estratificados. Ela está mentalizando as células em cima do braço,
fazendo um esforço mental na criação das mesmas. Meu Deus, que coisa linda! Noto que alguns pontos do seu braço danificado começam a se modificar pela formação de novas células. Mas apesar do esforço que nos emocionou, a criação não foi uniforme. Ficaram ainda espaços por preencher. E o mentor dela vai ao encontro e diz para ela que ela vai continuar estudando. Depois dela vem um senhor que morreu numa tourada. E nessa tourada, então, ele teve um acidente que abriu e danificou 3 órgãos. O cardíaco, o estômago e um outro. E ali ele ia tentar recuperar as células do coração, que permaneciam todas abertas. E aí ele estudou. Ele fechou as células do coração. Só que daí veio a cena da tourada. E adivinha o que aconteceu? Abriu de novo. Então, essas terapias é justamente para a gente ir trabalhando as nossas emoções, de ver a tourada e dar conta de manter meu coração fechado. Né? Acho que quando ele voltar para cá, ele não vai mais para a tourada. O poder do pensamento cura lá e aqui. Falar sobre isso é para a gente ganhar consciência do processo. E agora eu vou entregar 20 folhas para quem quiser acompanhar a leitura, porque a partir dessa leitura a gente vai ganhar entendimento do que a gente pode fazer também para ajudar os irmãos que estão nessa situação lá e os que estão aqui. Eu tinha preparado uma apresentação, mas não vai dar. Depois eu mostro ela para vocês. Mas se alguém quiser... Aqui tem todo o material da síntese do livro que eu escrevi. Pode ter erro de português, que eu vi que tem. Mas é porque estava digitando correndo. Você tem a folha, você pode ler isso em casa. A gente pode ler aqui juntos. Mas para fazer essa leitura, eu queria que todos nós nos concentrássemos na riqueza da informação que ele passa e no campo que ele cria com a fala que ele dá, que ele nos traz. Porque depois nós vamos emanar energias para esse grupo de pessoas, ok? Vocês querem ler juntos? Vocês têm que responder, tá, gente? Porque assim, ó, o tempo urge, tá? Vamos ler junto para depois poder fazer a vivência, que senão o Itamar entra. Todo mundo junto, lendo para fora? Então tá bom, vamos ler junto. Respira fundo, vai ser linda a leitura. Dá uma consciência enorme. Precisa que aumente o tamanho da letra? Todo mundo consegue ler? Ó, se alguém não estiver lendo, eu vou parar a leitura e vou pedir para ler. Não, brincadeira. Vamos embora? Esse relato eu separei porque é um relato que nos dá muita consciência de absolutamente tudo que nós falamos. Quer dizer, que eu falei para vocês, né? Vocês não falaram nada para mim. Mas é de um poder grandioso de abertura consciencial, de não julgar, porque os suicidas do nosso planeta são nossa responsabilidade. O dia que a gente tiver uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde o olhar para o outro, o sentir o outro e deixar do meu umbigo ser o meu foco e o nosso umbigo ser o meu foco, nós não vamos ter tantos suicídios. Porque hoje é uma forma desregrada de viver, sem afeto, sem comunicação. Eu não digo vocês, mas tipo, o celular ele ficou mais importante que absolutamente tudo. A quantidade de amigos ficou mais importante do que eu te olhar no olho e dizer que eu gosto de você, de eu saber dar um abraço apertado. Dar um abraço apertado é tomar tempo. Né? Eu não sei sentir o outro, também não sei me sentir. Então, é nisso que esse texto vai acessar você, tá? Para a gente aprender junto uma nova forma de viver. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a paz. Fico muito grato em estar aqui junto a este grupo de estudos para dar meu testemunho, meu depoimento como ilustração para este livro, que já é tão comentado aqui pelos espíritos amigos. Ainda apresento leve falta de ar, mas posso perfeitamente narrar meu drama sem causar maiores danos à minha constituição espiritual, perispiritual, desculpa.
Eu me chamo Eládio, estou aqui há meio século, quando em vida, no meu corpo físico, tinha uma arte. Era pintor. Ainda o sou. Trago na minha memória as telas nas quais eu lançava toda a emoção que brigava em minha alma de rejeitado. Há muitos anos atrás, eu perdi a pessoa que mais amava e não suportei a separação. Achei que nunca mais iria encontrar alguém que me completasse e deixei a depressão, monstro devorador, se apoderar de mim, perdendo o ânimo para o trabalho, os amigos, a vida. Certo dia, quando me encontrava com pneumonia, foi se acercando de mim a infeliz ideia de fugir daquele sofrimento que me dominava. Perguntei a mim mesmo, por que não acabar com tudo isso agora? Primeiro desenhei e pintei. Pintei aquele rosto que eu amava tanto. Mas na tela eu coloquei uma mancha escura no pescoço, dando a impressão de que era um colar. Mas aquilo retratava o que eu estava pensando. Comprei a corda, prendi a um dos caibros e lá tirei minha vida. Acordei com um corpo podre. Gritava desesperado porque me faltava o ar. Aquela cena macabra, eu estava de frente para mim mesmo. Estava me olhando. A corda distendera-se um pouco e o corpo deslizava. Era como se eu, com minhas próprias mãos, me apoiasse no chão. Passaram-se 6 dias. Todas as cenas mais degradantes que um ser humano pode sentir, eu suportei. Desculpem-me por não detalhar mais, pois tudo me veio agora. Mas não se preocupe, eu me preparei, eu me fortaleci, fui orientador para esse depoimento, amparado por muitos amigos. De repente, eu não me encontrava mais naquela casa. Estava entre multidão horrível. Todos agiam como loucos, e eu trazia uma corda atada no pescoço. Tinha o pescoço inchado, os olhos esbugalhados, a asfixia interminável. Eu não podia respirar e nem falar. Pensava, devo estar no inferno. As minhas roupas eram semelhantes às daquele cadáver que fora obrigado a ver durante 6 dias. Passei os maiores sofrimentos. Fui banido. Não via a luz do sol e nem sabia onde me encontrava. E sempre trazendo aquela corda no pescoço, que eu não conseguia tirar. As mãos estavam livres, mas não conseguia, por maior esforço que fizesse, tirar aquela corda do pescoço. Dizem que nos acostumamos à dor, mas isso não aconteceu comigo. Cada vez mais aquela corda apertava. Cada vez mais eu sentia falta de ar. Passei 15 anos nesse sofrimento, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Sempre a mesma cena, sempre. Eu não dormia, nunca. Eu não sabia quando era dia ou noite. O tempo era sempre o mesmo. Escuro e desesperador. Eu não podia falar, urrava. Como pode um espírito cair em uma situação degradante? Após esses 15 anos, um dia,
Alguém pegou na minha mão. Eu não sabia mais quem eu era, qual o meu nome, o que eu tinha acontecido. Mas alguém me segurou pela mão, me levou para dentro de um carro, a um local onde, pela primeira vez, desde longo tempo, no meio da estrada, os meus olhos ficaram doentes por causa da claridade do sol. Eu quis gritar por aquele sol, mas da minha garganta só saíam urros. Fui levado a um hospital e durante 5 anos estive em tratamento. Quando os espíritos amigos de tudo fizeram para que eu conseguisse desatar o nó. Não havia corda. Era somente o efeito dela que eu sentia, só que mais leve, suave. Eu via a corda. Os amigos me diziam: Eládio, você não tem mais a corda no seu pescoço. Então eu pegava no pescoço e realmente não existia corda. Mas quando eles saíam, voltava tudo e eu continuava a sentir a corda. Passei por regressão de memória, lembrei do meu nome e revi minha última existência. Fiz terapia intensiva. Deram-me telas para que eu voltasse a pintar. Mas durante 5 anos, neste hospital de isolamento, eu sempre vi a corda em meu pescoço. Lesei meu perispírito. As células do meu pescoço ficaram danificadas. A corda deixou uma cicatriz profunda para que eu não pudesse esquecer do meu ato impensado. Em alguns momentos naquele hospital, eu sentia que podia ter esperança de voltar à vida. Em outros, eu caí em depressão profunda. Quando isso acontecia, era como se minha mente voltasse no tempo e eu sentia todo o peso do corpo despencando sobre a corda. Agora faço parte do trabalho de enfermagem e auxilio alguns irmãos que passaram por essa minha prova. Sei que em breve deverei encarnar. Terei problemas da garganta, a faringe, problemas asmáticos e talvez tenha que passar pela prova do abandono, da solidão para testar minha resistência. Aqui eu só separei um trecho e que é isso que eu pretendo no final, se der tempo para a gente fazer. E vamos ler para não falar mais, porque eu já falei que chega. Eles têm 1 minuto lá, que é dedicado a todos os suicidas. Em todo aquele vale da dor. Eles ganham 1 minuto de energias, 2 dias na semana. E ele se curou da corda em um desses minutos. Vamos ler o que ele diz para a gente. Porque quem tem suicida na família sabe que depois de 10 anos a gente esquece. 15 anos a gente esquece. 20 anos a gente esquece. Nunca mais lembra deles. E ele ficou 20 anos para tirar a corda do pescoço. Vamos ver o que é esse minuto, que pode ser um minuto que você pode dedicar para eles, vai ajudar na vida deles. A palestra de hoje tinha por objetivo nos conscientizar do nosso olhar perante os que estão à nossa volta, de agentes de transformação, de agentes que acolhem o sofrimento do outro, compreendendo que é muito difícil, é fácil olhar, criticar, julgar. Difícil é para eles tomar uma decisão permanente de um problema temporário, porque eles não conseguem enxergar diferente. Se você está ouvindo, você vai ser agente de transformação de alguém à tua volta. Minuto dedicado aos suicidas. Que minuto longo. Vamos todo mundo junto. Eu vou lhe contar o que acontece nesse minuto nos hospitais onde se recolhem os suicidas. Quando se aproxima o horário da reunião, da terça e da sexta,
soa um alarme em todas as enfermarias. Naquelas em que os suicidas ficam juntos, e em outras que são isolados em câmeras acolchoadas, devido à vibração prejudicial aos demais. Então, amigo, naquela hora, é como se estivéssemos famintos, muito famintos, e alguém chegasse e nos dissesse: meus irmãos, tomem a comida, comam e se saciem. É o minuto mais esperado por todos, todos, sem exceção de nenhum. Soa uma campainha e uma luz se acende. Então, um painel grande, desculpe, mas é muito emocionante ter que narrar isso. Mas você precisa saber. É aquele painel luminoso, no momento em que sai uma fala, e as palavras parecem luminosas em cada enfermaria. E deste painel saem verdadeiras gotas de luz que encharcam nossos perispíritos, provocando o alívio de que tanto somos carentes. É um momento sublime para o suicida. Amigo, muitos se recuperam de crises, inclusive eu, pela ternura daquele momento. É muito bom saber que somos lembrados. Coloquem meu nome no caderno. Orem por mim. O minuto é enviado a todos igualmente, mesmo aquele cujos nomes perderam-se na lembrança dos amigos e na poeira do tempo. Ainda não sei a data precisa quando reencarnarei, mas tenho um consolo desde já. Os amigos espirituais me disseram que eu vou nascer em um lar espírita e que essa doutrina vai ajudar-me a superar as minhas crises existenciais. Agradeço a oportunidade e espero que meu depoimento sirva como alerta a velhos e jovens que venham venham a ler o seu livro e que agasalham tendências ao suicídio. Que todos saibam que ele é a maior infração à lei de Deus. Aquela em que nós, suicidas, sentimos o peso da sua mão, visto que somos infratores. Deus é perfeito, é justiça e misericórdia, e nós não temos o direito de fugir de suas leis, que às vezes tão mal interpretamos. Na hora em que nos reconhecemos suicidas, nós sentimos órgãos de Deus, sentimos-nos como renegados. Contudo, Deus dá sempre novas oportunidades, paternidade para conosco. Achamos que somos por Ele abandonados, mas agora, amigo, entendo perfeitamente que é o amor de Deus, o perdão e a reparação da falta cometida. Espere que o Pai nos ampare e agradeço sinceramente a paciência de vocês para com o meu desabafo. Por mim, sinto que cresci, pois foi útil nesse trabalho. Bota a música da Mãe Maria. Da flauta. Como é que foi? Sumarizou um pouco do que a gente falou na noite toda. E agora